Muito poderoso. Muito obrigado a todos que estão aqui hoje. Nós queremos compartilhar um tema e esse tema tem tudo a ver com, amados, veja comigo, tem tudo a ver com a chave. Quando se fala de chave, pensamos em quê? Que existe uma porta. E nós precisamos de uma chave para abrir essa porta. Então vamos colocar aqui para nós compreender, Rafael, que nós vamos falar de uma chave que vai abrir a porta do céu. Mas é lógico, amados, que existem vários fatores para nós chegarmos na conclusão de sermos salvos. Mas hoje nós vamos falar de algo que eu acredito na caminhada que nós estamos fazendo aqui, Miriam, de lá até agora, chegamos no momento de tratarmos desse assunto. E o assunto que eu quero falar com vocês chama-se a chave, que é o que nós precisamos hoje de ouvir para termos a certeza da salvação. Claro, amados, que quando se fala de salvação, nós queremos, sempre enfatizamos que salvação é algo que nós temos que lutar continuamente. Então você pode sair daqui salvo, mas se amanhã ou se ainda esta madrugada nós pecarmos, corremos o risco de perdermos a salvação. Então o que o Espírito Santo tem nos ajudado? Nos mostrado que a cada momento você deve se arrepender dos seus pecados. Ontem na nossa célula, eu estava conversando com o amado precioso pastor José, e ele disse como o Espírito Santo tem visitado ele no trabalho dele. Amado, diga comigo, no trabalho. Ele estava lá no trabalho dele e o Espírito Santo estava trazendo à memória dele pecados de muitos anos atrás. Olha como o Espírito Santo aborda, olha como o Espírito Santo faz. E ele estava falando, e ele estava trabalhando e lembrando dos pecados e se arrependendo. Amados, muitas vezes a gente está expulsando algo que achando que é demônio. Estou vendo uma coisa. Não, mas não, amados. O Espírito Santo sempre nos lembrará de algo que pode nos impedir de ser salvo. Então é importante reconhecer esse ponto. Amém? Então, amados, dentro da palavra da chave, hoje eu quero dizer, e tudo nós vamos encontrar na Bíblia. Tudo, Rafael. Olha o que nós vamos encontrar. Jesus virá buscar uma igreja madura. Amados, então nós vamos caminhar por essa palavra. Nós vamos agora, eu estou falando um pouco mais rápido aqui, amados, porque queremos entregar tudo hoje. Mas hoje vai nos despertar, Paula, sobre o que é ser uma pessoa madura. Muitas pessoas pensam que maturidade tem a ver com a idade. E não tem nada a ver com a idade. Maturidade tem... A Bíblia ensina outro caminho. E é para isso que estamos aqui. Então quero dizer que Jesus virá buscar uma igreja madura. Se esta igreja não for madura, ela não será arrebatada. Então, amados, olha só o que nós vamos tratar agora. Esse é um dos assuntos mais importantes, se a gente pode falar, na nossa vida com o Senhor. Então, até aqui, você chegou até aqui, porque Deus tem um plano para você. Ele permitiu que você passasse por tudo. Olha o que eu vou dizer. Ele permitiu você passar por tudo que você está vivendo na tua vida, só para chegar aqui. Amém. Aleluia. Vou repetir. Tudo que você enfrenta hoje, que você passou até aqui, é para entender o que Deus está fazendo com você. Amém. Amém? Suzana, pega uma cadeira aqui. Pode colocar aqui, amada, por favor, que está chegando. É um casal? Aleluia. Aleluia. Muito obrigado. Tem lugar aqui. Muito obrigado. Perfeito. Estão chegando. Conforme chegando aí, a gente coloca as cadeiras. Pode ser? Muito obrigado, Gilmar. Amados, então vamos comigo. Olha só o que significa maturidade. Maturidade significa, em hebraico, tamim. Que pra gente, amados, eu sei que não precisa lembrar disso, mas só para nós entendermos onde o Espírito Santo vai nos conduzir hoje, Giovana. Olha só, maturidade, que significa completo ou inteiro. Então veja comigo, a palavra maturidade na Bíblia tem a ver com algo que é completo, tem a ver com ser inteiro. Então, se eu falar para você, Eduardo, você não é um homem maduro, diante do Senhor significa, Eduardo, você não é um homem completo. Olha que poderoso isso. Se eu chegar, Moisés, você não é um homem maduro. Eu estou dizendo, você não é um homem inteiro, completo. Então, entendemos até aqui? Entendo que maturidade é ser uma pessoa completa. Amém? Lucas, muito obrigado, meu amado. Tem lugar aqui, fica à vontade, por favor. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Fica à vontade. Amados, estamos sendo forjados a sermos completos. Olha como mudou agora a palavra maturidade. Agora a gente consegue entender de uma forma muito diferente. Amados, muito obrigado por terem vindo. Aleluia. Sejam bem-vindos. Tem lugar aqui, tá bom? Eva, muito obrigado. Muito obrigado.
faz questão de parar a mensagem para receber os filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Muito obrigado. Eva, muito obrigado. Amados, aqui, ó, tem lugar aqui, amado. Por favor. Quer trocar aqui? Rodei, vir para cá. Então vem aqui. Pronto, Lucas. Aí, pronto. Tem lugar aqui. Amados, precisamos de um lugar maior, amados. Poderoso. Tudo certo? Jean, muito obrigado. Tem lugar aqui. Aleluia. Jânio, muito obrigado. Mas vamos aplaudir Jesus hoje. Que poderoso. Muito obrigado, amados. Então, diga comigo, maturidade significa ser completo, ser inteiro. Então, hoje, amados, nós vamos entender tudo que nós estamos vivendo até agora é um passo a passo da maturidade. Em outras palavras, tudo que você está vivendo hoje, Eva, Deus está te forjando a ser uma mulher madura. E o que é uma mulher madura diante do Senhor? Não tem nada a ver com idade ou experiência de vida. Tem a ver ser completo. Então eu quero falar rapidamente. Como que nós podemos ser maduros? Como que eu vou chegar na estatura de uma pessoa, de ser completo? E agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Sofrer no corpo, assim como Jesus sofreu. Olha só. Se você quer ser um filho de Deus maduro, é importante você sofrer como Jesus sofreu. Mas veja só, peraí, mas Jesus morreu na cruz, eu vou ter que morrer também? Não. E hoje eu vou apresentar o que tipo de sofrimento eu e você precisamos sofrer para sermos maduros. Por isso, assim como Cristo sofreu aonde? No corpo, vocês também devem estar prontos como ele para sofrer. Amados, hoje nós estamos falando de maturidade. Pastor Irene, você tem que entender hoje que o próprio Jesus está dizendo, a própria palavra de Deus está dizendo que se você quer ser madura, você deve sofrer como Jesus sofreu no corpo. No corpo. Eu faço uma pergunta, será que alguém de nós aqui tem tentação? Será que algum de nós sofremos problemas lá no mundo, que você está quase caindo, você está quase desistindo? Você tem que passar por isso. O nome disso é sofrer para ter maturidade. Mas esse detalhe de sofrer, ele vai dar um nome disso. Veja comigo. Porque aquele que sofrer no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Em outras palavras, não deixam ser dominado pelas paixões deste mundo. Então, veja só, o mundo lá fora está cada vez mais, perdoa a expressão, Suzana, mais gostoso, mais apetitoso, mais colorido, mais vem. E de repente você tem que sofrer uma dor no corpo. Você tem que sofrer no corpo isso de dizer, eu quero muito estar lá naquele pagode, eu quero muito estar lá naquele sertanejo, eu quero muito estar naquele evento, eu quero muito estar naquele estádio gritando, mas eu vou matar meu corpo agora. E você não vai. O nome disso é sofrer no corpo. Se você quer ser maduro, você tem que entender que o seu corpo tem que sentir a resposta do teu não. Ou a gente vai falar, não, é muito fácil seguir Jesus. Amados, não é fácil seguir Jesus. Eu quero dizer que para servir Jesus, para seguir Jesus, vai depender do teu esforço. Agora veja comigo, no passado vocês gastavam, vocês já gastavam bastante tempo fazendo o que os pagãos gostavam de fazer. Pular carnaval, futebol, outras coisas, amados, que a gente considera como pagãos. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade dos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, nas embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso os insultam. Amados, isso aqui foi falado quando? Naquela época. Será que hoje a gente não vai passar por isso? Estamos falando de maturidade. E hoje o que a palavra do Senhor está nos ensinando é que nós vamos sofrer tudo que Jesus sofreu. Se você verdadeiramente quer ser salvo por Jesus. Se você quer ir para o arrebatamento. Veja comigo. Nós que somos fortes na fé,
Devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos, diga comigo, esperança por meio da paciência. Esperança por meio da paciência. E da coragem. Que as Escrituras nos dão. Que quem dá paciência e coragem ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero dizer aqui, em poucas palavras para traduzir isso, nesse momento da maturidade, pastor Irene, vai chegar um momento que as pessoas não vão te entender. Mas vai chegar um momento também que as pessoas vão precisar de uma ajuda da tua parte. E vai chegar esse momento em que você vai ter que ser completamente diferente. Porém, você vai ter que ter muita paciência. Eu estou traduzindo para o lado de cá, amados, porque nós estamos na cultura do Brasil. Se eu posso dizer assim, veja comigo, suportar os sofrimentos traz essa maturidade que nós precisamos. Nós estamos falando, amados, de um caminho muito curto, que Jesus está voltando. Neste momento, eu quero dizer que os céus estão na expectativa de quando o Senhor der um comando, dizer, é agora! Em frações de milésimos de segundos, num piscar de olhos, todos seremos arrebatados. Então, para nós sermos arrebatados, para que você não fique aqui nessa terra, na grande tribulação, é necessário nós termos e sermos maduros. Então, falando sobre maturidade, eu quero dizer, suportar os sofrimentos traz o quê? A maturidade. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas tudo que você tem vivido faz parte de um processo que Deus está permitindo. Amados, a minha luta é diferente da luta do Lucas. A Lucas do Claudeiro é diferente da luta do José. É diferente. Mas cada um de nós seremos testados naquele ponto, naquela tecla. E aí vamos avançar. Paulo fala aos cristãos, aceitam as tribulações como oportunidades para serem perfeitos. Em outras palavras, para serem maduros. Quantas pessoas desistiram de Jesus? Porque no momento mais inclinado da vida, acharam que Deus não estava com ela. Por menos entendia que Deus estava formando a maturidade. Quantas pessoas desistiram do caminho de Jesus? Hoje na praça. O irmão falou, não, eu tô chateado com a igreja, eu tô chateado com o pastor, eu tô chateado com todo mundo, com a televisão, com o governo, e não entenderam nada. Quantas pessoas desistiram do caminho no momento difícil? Não entenderam que aquele momento difícil era o ápice da maturidade. Era o ponto que o Espírito Santo estava te forjando. Amados, hoje nós seremos aqui confrontados, me permita dizer isso. Por quê? Porque nós temos que nos preparar para essa salvação. Veja comigo. E Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, que diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Falta um dinheiro na tua carteira, você vai gloriar? Falta o dinheiro, corta a tua luz, você vai gloriar? Você vai, aleluia! Deus, cadê o Senhor? Ai, não tenho dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, tá tudo difícil, me perdoa a expressão, a casa tá caindo. Cadê o Senhor? Pastor, eu não aguento mais, Deus não tá comigo. Amados, aqui ó. E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Em outras palavras, tudo que você está enfrentando faz parte do projeto de Deus, o processo de Deus, para te deixar um homem maduro, uma mulher madura. Mas eu não aguento mais, meu marido me trai todo dia. Deus está te preparando para o céu. Não tem nada a ver com o seu marido. Tem nada a ver. Mas eu sou casado, eu tô... Amados, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tudo que acontece, o Senhor está nos preparando para... Aleluia. Amados, me permita, vamos aplaudir Jesus pela vida do Luciano aqui hoje conosco. Amado,
E Miriam, pode sentar ali, amada? Aqui, ok. Muito obrigado. Por que você não me amado? Tem um lugar aqui. Muito obrigado. Que honra receber. Amado, posso te dar um abraço? Aleluia. Muito obrigado, amado. Por favor, fique à vontade. Amados, que honra receber esse grande homem aqui. Amados, então veja comigo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, a esperança. Vamos avançar. A tribulação e o sofrimento é leve e momentânea em comparação à glória eterna. Do mais difícil que você estiver passando nessa terra hoje, ela é o quê? Momentânea. Ela vai acabar, ela vai parar. Mas nada disso se compara ao que Deus preparou para os seus filhos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha que o apóstolo Paulo está dizendo, que a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Deus está formando uma igreja madura. O que é formar uma igreja madura? Pessoas que, independente do que esteja vivendo, mas a enfermidade está me destruindo. Glorifique ao Senhor, porque Deus está te preparando para algo muito melhor. Amados, quem aqui gosta de ficar doente? Quem é que gosta de ficar doente? A pergunta é, essa doença já te fez tirar louvores da sua boca? Ou ainda não? Quem sabe a sua cura está quando você começar a glorificar. Quem sabe? Porque tudo que Deus faz tem um porquê, tem um objetivo. Ou você acha que... O que é mais importante para Deus, Paula? Te curar ou te salvar? O que é mais importante para você? Ter 50 mil reais na conta ou ser salvo? Amados, eu quero dizer que tudo que Jesus fez nessa terra, tudo. Você sabe qual era a maior vontade dele? Não era curar ninguém. Ele só fazia isso porque ele curava, porque ele amava as pessoas. Mas a maior vontade de Jesus não era curar. Era o quê? Salvar. Aleluia. Aleluia, Deus. Existe uma diferença, amados. Observa que essa maturidade começa, então eu não vou ter o que eu quero? Não, não vai ter. Não vai ter. Isso é muito poderoso. Vamos avançar. Superar os desafios da tentação promove maturidade. Aleluia. Eu fico perguntando quantos aqui passam tentação. Não, ninguém passa. Aqui todo mundo é de ferro. É no seu trabalho, a chuva de convites, aquela conversinha, aquela sementinha. Eu quero falar o que Deus está fazendo. Neste momento, Deus está olhando para o teu coração e anotando assim. Você está gostando então dessa ideinha? Ou ele está anotando, muito bem, hoje ele disse não e foi fiel. Aleluia. Muito poderoso, muito poderoso. Amados, veja comigo. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Em outras palavras, aqui está dizendo que Deus ele gosta de ver isso na gente. Como assim, pastor? Porque ele sabe que cada vez que você fala não, você vai ficando mais maduro. Mas está muito difícil. É isso que nós temos que passar. Ou viver uma vida com Cristo vai dar tudo certo, a tentação não vai encostar em você. Eu quero te dizer que quando você acorda, a primeira coisa que vem na tua mente é pecar. A primeira coisa que acorda quando você sai da sua boca é o quê? É o pecado que está dentro do coração. Nós somos isso, amados. Mas nesse momento, agora veja comigo, Tiago 1,12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá o quê? A coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amados, esses dias para trás eu confesso para vocês que eu tive alguns momentos do meu dia com muita tentação. A minha carne gritava, com saudade do velho neto. A carne grita, mas enquanto se a carne ainda não gritar, ainda ela não se manifestou. A carne ela tem que gritar, usar alguma coisa, beber. Ou você acha que vai falar assim, não, hoje eu não quero beber e vai acabar. Não, amados. Você tem que sentir isso no corpo. Essa provação, essa luta interior é que vai fazer você ser maduro.
Porque se a graça ficar com você 100%, você não precisa estar nessa terra mais. Porque você está anestesiado. Mas não. É como se fosse assim, a graça te alcançou e agora ele fala assim, eu vou te soltar um pouquinho, mas fica tranquilo, eu não vou deixar o peso maior que você possa suportar. Mas como deixa? Sabe o pai que pega um filho para andar de bicicleta? E olha, eu tô te segurando, mas de vez em quando solta? É isso, amados. Ele tá lá segurando o pai, aí você, filho de Deus, Jesus está comigo, está com você. E ele tá sempre estará. Mas eu quero dar um exemplo aqui. Aí de repente, aí Jesus te solta. Como se fosse... e agora vai cair. Calma, vai lá. Quando você vai cair, ele vai lá e segura de novo. Aleluia. Mas ele vai te deixar sozinho para que você seja maduro. Aleluia. Ou você quer ser crente só no dia de célula? Amado, ser crente é todos os dias, todo o tempo. Quando você acorda, quando você vai dormir, quando você chega em casa, quando você vai para o trabalho, quando você volta. É isso, amados, que é ser maduro. Eu vou fazer uma pergunta. Você depende de alguém aqui para ser santo? Pois se você... Muito obrigado, amados. Muito obrigado, amada. Hilária, muito obrigado. Tem 2 lugares aqui, por favor. Agora tem um aqui. Tem lugar? Muito obrigado. Muito obrigado. Não, Jean, por favor, amado. Fique à vontade. Não, pelo amor de Deus. Então, pega o microfone. Me perdoe. Amados, eu quero dizer que a tentação, ela faz parte do processo da maturidade. E é importante você passar pelo processo da tentação. Não queira fugir dessa tentação. Não estou falando do pecado, amém? Estou falando do que Deus está produzindo. Fugir do pecado é a nossa meta. Mas nesse processo, vai chegar um momento que você vai estar sozinho com a tua carne. Eu não esqueço, uma vez que nós compartilhamos aqui, Aline, que alguns irmãos gostam de ficar sozinhos porque amam a sua companhia. E um dia eu preguei aqui, eu falei, eu odeio a minha companhia. Porque minha companhia é carnal. Vai sozinho, viaja para uma praia, fica lá sozinho você. E o hotel sozinho. O que vai passar no teu coração? Uma noite gostosa dessa, vai dar um passeio, coloca um shortinho, vai passear na orla da praia. O que vai terminar ali? Mas eu estava sozinho com Deus. Estava mesmo? Amados, quando você está sozinho com você, você é o mais pecador de todos. Eu não gosto de ficar sozinho. Por isso eu preenchi minha agenda. Segunda eu tenho célula, terça eu tenho célula, quarta eu tenho célula, quinta eu tenho célula, sexta. Por quê? Porque eu não quero ficar sozinho comigo. Fica sozinho nos teus pensamentos. Em 5 minutos você já está pensando um monte de besteira. Seu coração já está te dando várias ideias. Agora está na hora de sair de casa, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo. E vai um monte de coisa. Quando você vai pegar, aí depois você chora. Senhor, olha o que eu estou passando. Aí Deus fala, mas foi você que fez isso no teu coração. Foi você que teve essas ideias aí no teu coração. Amados, precisamos estar sozinhos só com Jesus. Aleluia. Mas uma coisa eu digo. Vai chegar um momento que você vai estar sozinho com o Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te levar para passear. E eu vou te falar onde o Espírito Santo vai te levar. Acende a luz ali, muito obrigado. O Espírito Santo nos leva para sermos desafiados no deserto. Promover maturidade. Olha o que diz a Bíblia. Jesus foi levado pelo Espírito para ser provado, para ser testado, para ser desafiado. Se Jesus, amado, foi levado pelo Espírito Santo lá para o deserto para ser tentado pelo próprio Satanás, você não vai? Ou você acha que você vai acordar na unção? Não, amados. Você vai acordar com o seu RG, você vai acordar de frente com você e você vai olhar e vai falar, eu vou ter que sofrer nesse corpo mesmo? Sim, senhora, vai ter que sofrer nesse corpo. Dizendo não à carne. E de repente o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Amados, quando Deus te coloca numa prova, você reclama. Quando Deus vai te colocar no nível de tentação para te forjar, você fala, não estou aguentando, não aguento. Senhor, me tira. E de repente, amados, era a única fase que precisava para a gente levantar as mãos e falar, Senhor, eu estou começando a entender o que significa maturidade. Ou você acha que Jesus vai buscar uma igreja fraca? Uma igreja que todo mundo está chorando, sofrendo. Ai, não aguento mais. Amados, Jesus vai vir buscar uma igreja completamente madura. Que se ela estiver sozinho com o pecado, ela vai dizer não ao pecado sem ter ninguém do lado dela. É uma igreja que quando Jesus vier, essa pessoa pode estar sozinha. Ela não estará escolhendo o próprio pecado.
Ser perfeitos, amados. Agora eu gostaria que você desse um pouquinho de atenção, um pouquinho mais, porque isso aqui vai mudar a nossa forma de ver a Bíblia. Eva, veja comigo. Ser perfeitos não significa estar sem pecados, mas sim maduros. Se a palavra de Deus diz que virá buscar uma igreja perfeita, eu pergunto, existe alguém perfeito aqui? E isso já não coloca no nosso coração uma impossibilidade de querer ser santo? Mas de repente a palavra de Deus nos mostra que perfeitos não é ser sem pecado, e sim maduros. E eu gostaria que você repetisse comigo assim: ser perfeitos, não significa estar sem pecados, mas sim maduros. Maduros, amados. Aconteça o que acontecer na tua vida, não vai te tirar do caminho do arrependimento, da santidade. Tá, fiquei sem luz, eu fiquei não sei o quê, eu tô sem dinheiro. Me abandonaram, eu tô sozinho, minha família me deixou. Não ficarei sem Jesus. Em outras palavras, essa maturidade nos faz um caminhar preparado. Porque, Eric, quando Jesus vier, ficarão aqui os imaturos. Vão ficar. Aqueles que por um certo momento mostraram ser santos, mas não eram maduros. Não eram pessoas que aprenderam a andar com a sua própria carne, com o seu próprio sofrimento na carne. Amados, para algumas pessoas aqui, existem uma certa dificuldade de passar na frente de alguns lugares. Porque remete ao passado. Porque ali foi um local de pecado. Mas vai chegar um momento que você vai passar ali e você não vai sentir nada. O nome disso, mortificar os desejos da carne. Eu quero dizer uma coisa, uma experiência maravilhosa que eu vou contar para vocês aqui. Essa experiência que eu vou contar para vocês, vocês vão falar, meu Deus, levantou um morto. E eu vou falar que não. Eu fui levar minha filha hoje num dentista. E quando eu entrei no prédio, no corredor, o cheiro de cigarro era muito forte lá dentro. E eu fui fumante. E o cheiro do cigarro, amados, não me incomodava. Não me incomodava. Se as pessoas pudessem fumar no meu lado, não mudava nada. Mas hoje, quando eu estava naquele corredor, eu estava conversando com alguns irmãos no WhatsApp, e de repente começou a me trazer uma dor de cabeça, um mal-estar, e veio assim, ué, mas isso aqui é o cheiro do cigarro, mas isso não me dava. Eu não tinha problemas com o cheiro do cigarro. Aí veio assim no meu coração, porque agora você está 100% liberto. Aleluia, Jesus. Olha que coisa tão simples. E eu falei, Letícia, eu tô morrendo de dor de cabeça. Ela, por quê, pai? Porque esse cheiro do cigarro me trouxe dor de cabeça. Pai, mas trouxe, né? Eu não trazia. Amados, para mim isso é um testemunho. Porque eu sei que muitos aqui sofrem com esse vício. Ou sofreram com esse vício. Agora já pensou você olhar todos os teus pecados e falar, ixi, eu não aguento nem ver? O nome disso é estar 100% liberto. Glória a Deus. Amados, me permita dizer o que eu vou dizer agora. Jesus diz, portanto, sede perfeitos, que em hebraico é teleios, como vosso Pai Celestial é perfeito. A palavra teleios, eu não sei se é assim que pronuncia, sugere uma chamada à maturidade espiritual. E a completude é a conformidade com a natureza de Deus. Para nós avançarmos um pouco mais, eu quero dizer, em Hebreus 5,14 diz, mas o alimento sólido é para os perfeitos. Em outras palavras, para os maduros. Eu vou ler diferente agora. Mas o alimento que o Senhor está dando para essa geração é para aqueles que são maduros. As revelações que o Senhor está dando hoje é para aqueles que são maduros. Ou você acha que Deus vai confiar um grande segredo dele, algo poderoso na mão de alguém que não é maduro? Agora veja, pela prática, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O apóstolo Paulo fala sobre a maturidade às comunidades cristãs. 1 Coríntios 2,6 diz, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo, que se aniquilam. Tiago fala aos cristãos que sofriam dificuldades e provações. Olha só, será que Tiago está direcionando agora para nós, Lucas? Olha só, Tiago 1,4. Mas que a prova produza perseverança,
para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que nada lhes falte. A palavra de Deus hoje, amados, está nos levando para um nível de maturidade muito poderosa. Vai chegar um momento, e eu acredito, Hilária, que seja hoje, que a partir de hoje, amados, todos vão lidar com as suas fraquezas. Você não precisa de ninguém para ser santo, você precisa do Espírito Santo. E se ele te levar para o deserto, entenda, ele está te dando a maturidade. O que realmente nos produz? Maturidade. Agora vamos avançar, nós estamos aqui já no meio, queremos concluir. Eu quero mostrar para vocês nessa caminhada o que vai te produzir maturidade. Como que eu posso sair daqui ciente? Pastor Neto, como é que então eu vou saber o que é ser maduro? Como que é? Quais são essas provas? Amados, não tem como nós falarmos de sermos maduros se nós não entendermos o que é verdadeiramente a verdade. Então veja comigo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quando eu conheço a verdade, automaticamente essa verdade vai produzir em mim o que? A libertação. Olha só comigo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, diga comigo, repreensão. Para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então o objetivo da palavra é para te deixar perfeito. Em outras palavras, o objetivo da palavra é para te deixar maduro. Agora olha só, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 5 diz, pois virá o tempo, será que a gente está vivendo esse tempo hoje, 2025? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos ao quê? À verdade. Voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam sóbrios em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui o apóstolo Paulo está identificando, está direcionando aos cristãos. Mas eu quero trazer para os dias de hoje, Miriam. Imagina o seguinte, que em 2025 agora, vão começar a compartilhar um evangelho que as pessoas não vão aguentar ouvir a verdade. Porque essa verdade vai tirar o conforto dela. Essa verdade vai tirar aquilo que ela gosta. Os prazeres do mundo, as paixões desse mundo. E essa verdade vai começar a te cutucar, ao ponto de falar, eu não estou aguentando. E essas pessoas, amados, elas não vão aguentar ouvir essa verdade. E elas falam que aqui a Bíblia diz, elas vão começar a coçar os ouvidos, como se fosse, não aguento ouvir essa mensagem. E elas vão começar a correr por aí buscando mestres para si. Em outras palavras, vão começar a buscar pastores que falam aquilo que elas querem ouvir. Isso, amados, é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não querem mais ouvir a verdade, elas querem ouvir aquilo que alimenta o ego, aquilo que faz sentido para ela, aquilo que respalde o desejo do coração dela, porque tudo é envolvido o nosso coração. Então, se ela ouvir uma palavra que alimente o coração dela, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, ela vai falar o quê? Este é o pastorzinho lindo que eu gosto de ouvir. Amados, uns dias para trás, uma pessoa me mandou um vídeo de um pastor. E eu tive a curiosidade, Lucas, de ouvir esse pastor. Ele falou tão bonito que eu quase chorei. Ah, mas não pode chorar, pastor Neto? Pode. De arrependimento. Porque tudo que falou foi, não precisa fazer nada, Deus vai fazer tudo para você e você vai ser abençoado do início ao fim. Isso é verdade? Se alguém estiver vivendo no pecado, então não precisa abandonar o pecado. Mas eu quero dizer que a bênção, ela vai seguir os obedientes. É natural a bênção seguir os filhos de Deus. Você não precisa trocar com o Senhor. A palavra de Deus já diz assim. Veja comigo, amados. Pois virá o tempo... Perdão, vamos avançar. Quanto mais exortação, mais castigo, mais repreensão. Faltou escrever errado ali. Repreensão, mais maturidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Estamos para concluir. Você está preparado para ser arrebatado? Você está preparado num nível de maturidade? Eu quero dizer que só tem uma forma de nós sermos maduros. Se nós querermos ouvir a repreensão. Então, se um dia o Senhor quiser nos repreender, glorifique ao Senhor por isso. Amados, veja comigo. Pois o Senhor disciplina
a quem ama, assim como o pai faz o filho a quem deseja o bem. Hebreus 12:7 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. O que aqui está dizendo? Suportem as dificuldades. Recebam isso como disciplina. Vou repetir, para que fique gravado no nosso coração. Suportem as dificuldades. Recebam isto como uma disciplina do Senhor. Porque a disciplina do Senhor tem um objetivo: nos deixar perfeitos. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Eita, aleluia. Quando Deus está nos disciplinando, parece que não está nada legal, realmente. Mas olha só, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no primeiro momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aleluia. Provérbios 15:32 diz: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento. Amados, vamos aqui caminhar para uma cadência um pouco mais firme, porque nós precisamos entender e sair daqui completamente preparados, Luciano, para o que Deus está fazendo. Ter os mesmos sentimentos que Jesus passou traz maturidade. Se Jesus está te levando para um lugar de dor, não queira fugir. Entenda isso. Ou nós achamos que nós não seremos forjados pelo fogo. O fogo, amados, ele queima o ouro para tirar as impurezas, para que aquele ouro seja perfeito. Tudo que nós estamos vivendo de lá para cá significa: filho e minha filha, eu estou te forjando. Eu estou te preparando para a eternidade. Tá difícil de entender? Fique tranquilo, mas não fuja. Tende em vós, olha só isso, Filipenses 2, versículos 5-11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação e ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Em outras palavras, ele encarou a dor. Ele encarou o sofrimento. Tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, se é para nós termos os mesmos sentimentos de Jesus, significa que nós estamos caminho à morte. E o caminho da morte, amados, não é legal. Sabe quantas pessoas passaram aqui? Mateus, sabe quantas pessoas já passaram aqui nesse 1 ano e 5 meses? Um monte de pessoas. Algumas delas voltaram para o mundo, amados, porque não aguentaram e não entenderam. Sejamos participantes das dificuldades e sofrimentos que Jesus passou. Porque para isso fosse chamados, pois que também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, tudo que Jesus fez, nós devemos fazer. E também todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em outras palavras, vai chegar um momento agora, Hilária, que você vai começar a sofrer perseguições por causa desse maravilhoso homem. Vai chegar um momento em que você vai começar a perder as suas amizades por causa deste homem. Vai chegar um momento que vai começar a arrumar confusão dentro da sua casa por causa deste homem. Vai chegar um momento que as pessoas não vão querer mais ter amizade com vocês por causa deste homem. Vai chegar um momento em que as coisas que você fala não atraem mais as pessoas. E você vai ficar sozinho. Porque o seu conteúdo não é o que eles querem ouvir, amados.
Vai chegar esse momento. Jesus foi abandonado por todos. E mesmo sendo traído por um beijo, Jesus olhou nos olhos de Judas e disse... Judas beijou Jesus, Jesus olhou nos olhos dele e disse, meu amigo, foi para isso que tu viestes? Em outras palavras, você está me traindo, mas eu serei fiel a você até a morte. Amados, eu quero dizer, não sei se já está acontecendo com muitos aqui, mas amigos me bloquearam, pessoas que faziam sentido já me bloquearam, eu vou conversar com algumas, as pessoas não querem falar mais comigo, e tá tudo bem. Mas vai chegar um momento pior, que se eu não cuidar, amados, desse comportamento, sabe o que vai acontecer? Para você ser bem visto nas pessoas lá fora, você vai ter que fazer o que eles fazem. Aí Deus vai te deixar assim, ó, agora eu quero ver a sua maturidade. É muito duro, amados. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, amados. Olha como a Bíblia está dizendo, vocês estão tendo o privilégio de sofrer como Jesus. Você sabe o que significa isso? Não é para todos. Algumas pessoas Deus vai escolher para sofrer. Não é todo mundo. Porque sofrer é um privilégio. Estão entendendo o nível de maturidade que o Senhor está nos levando agora? Deus não escolherá pessoas comuns para sofrer, porque este sofrer é um privilégio. É como se dissesse, eu não vou escolher todo mundo, mas aqueles que eu escolher vão sofrer e vão entender que esse é o caminho. Maturidade, amados, é chegar o quê? À plenitude de Cristo. Nós estamos falando agora, amados, de um outro nível de maturidade, que talvez alguns aqui não vão entender, mas está tudo bem, vai estar gravado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meu Deus, eu não sei nem falar isso. Eu não sei traduzir isso aqui, mas eu vou tentar. Vai chegar um momento. Meu Deus, não tem como traduzir. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Amados, relacionamento. Não tem como traduzir isso. Vou ler. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. A maturidade. A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e nem para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Hilária, significando, nós precisamos chegar nessa plenitude de Cristo, amados. E só vai chegar lá quem sofrer. Se você pensa que esse Jesus é só eu te recebo no meu coração e continuo na tua vida, não. Você não será salvo. Em outras palavras, se você quer ser salvo, sofra como ele sofreu. A palavra de Deus diz em versículos anteriores, caminhe nas mesmas pegadas que Jesus deixou. Jesus, ele foi ao deserto, saiu do deserto sem pecar. E ele foi direto ao Monte do Gólgota, lá onde era o local onde ele ia morrer. E ele tinha vários discípulos. Amados, eu vou ver se eu consigo terminar. Jesus, ele veio trazer uma confusão na cabeça. Jesus, ele veio trazer a divisão, porque ele quer muito só você. Ele quer só você. Ele não quer metade. Ele te quer 100%. Para ele querer 100%, você vai ter que passar por tudo que ele passou. Não pense que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Assim os inimigos da sua vida será a sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a tua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse encontrará. Amados, não tem como traduzir essas coisas. Em outras palavras, você acha que o Senhor está querendo te dividir nas suas formas de pensar? Daquilo que você encara, mas Senhor, me perdoa, eu vou deixar de buscar aqui porque eu vou levar meu filho aqui no cinema, mas é porque eu quero ser meu pai, eu quero mostrar para ele. O quê? Você vai pecar? Mas eu amo meu filho. Então fica se amando seu filho, amados. Isso é muito duro. O que Jesus veio fazer? Trazer divisão. Não pense que Jesus veio trazer paz e amor. Isso é apostasia. É o engano dos últimos dias, que vai falar para você que vai dar tudo certo, igual um filme de Hollywood. O irmãozinho sofre, no final dá tudo certo e todo mundo bate palma e vamos dizer no final do filme, e seremos livres e felizes para sempre. Não. Jesus veio trazer divisão. Amados, Jesus ensinava os discípulos a terem maturidade. Olha este homem, amados, que nós estamos pregando aqui hoje. Olha como ele era e olha como ele é. A gente aprendeu, a gente conheceu um Jesus bobão. Um Jesus com aquele cara de porcelana, de olhinho verde, que aceita tudo que a gente faz e tá tudo bem. Olha, vai pecar quando você voltar, eu tô de braços abertos para te receber. Amados, esse foi o falso Jesus. Eu vou apresentar o verdadeiro Jesus. Olha o que o verdadeiro Jesus disse. Ele disse isso quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. E ouviram isso, pois muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra? Quem que pode suportar essa palavra que Jesus está falando? Sabendo em seu íntimo, Jesus sabia o que passava no íntimo daquelas pessoas, amado. Jesus, sabendo o seu íntimo, que seus discípulos estavam se queixando e ouviram, Jesus lhe disse, isso escandaliza? Jesus estava falando, amados, anteriormente esse versículo, que ele era o pão do céu, que ele veio do céu. E todos deveriam comer e beber da sua carne. O pessoal acharam uma palavra muito dura. E eles falaram assim, esse cara, peraí, mas não era o pessoal de fora. Ele estava falando para os discípulos. E dentre os discípulos, tinha os 12. Então era assim, eram os mais chegados e tinha os mais chegados. Mas tinha os mais chegados. E ele estava falando isso, o pessoal começou, aí Jesus disse, isso escandaliza vocês? Agora olha o que Jesus vai fazer na cabeça desse povo. Olha o que Jesus vai fazer para dar um tapa e falar, acorda! Olha o que Jesus disse. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Jesus já sabia tudo o que estava acontecendo. Quem era maduro, quem não era, quem era, quem não era. E ele sabia também, amados, quem não cria nele. E ele também sabia quem ia trair ele. Ele já sabia. Mas ele continuou dando, diga comigo, oportunidade do arrependimento. Contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia no princípio quais deles criam e o que iriam trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês, que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Olha o que aconteceu naquele momento. Ele disse, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Vendo Jesus, deixaram. Vendo Jesus. Esse cara é louco, deixa eu ir embora. Foram embora, amados. Foram embora.
deixando Jesus sozinho. Porque não aguentaram, diga comigo, não eram maduros. E para piorar, amados, daquele dia em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Aí Jesus olhou para os 12 e disse, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Seus imaturos, seus fracos. Ele não disse fracos, mas a imaturidade a gente pode se pronunciar isso. Vocês também querem ir embora? Ali, ó, tá aberto. Aí o que aconteceu? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu vou fazer uma pergunta, amados. Quem falou para Simão que este homem era o Filho de Deus? É outro nível, amados. É outro nível. Eu quero dizer, se Jesus estivesse aqui, ele estaria sofrendo pior. Porque nós, mesmo conhecendo esse homem, saímos daqui e vamos pecar. Amados, Jesus vai vir buscar uma igreja madura. Jesus sofreu todas as decepções que um ser humano pode sofrer nessa terra. O pior delas, a traição. Mas o pior de todos é você precisando de ajuda e ele falar assim, vai sozinho. E ele foi abandonado, deixado pelos próprios. Aqueles que batiam na costa de Jesus, Jesus, estamos juntos. Ixi, esse cara, foram embora, amados. Deixaram Jesus. Jesus falava a Pedro. Olha a forma que Jesus falava com os discípulos. Olha a forma, Rafael. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, sai diante de mim, Satanás. Tu me és pedra de tropeço, porque não cuida das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Jesus não poderia ser mais amável? Claudeir, deixa eu falar com você aqui. Amado, você está dando lugar. E o diabo pode entrar no seu coração e você avacalhar. Você pode querer atrapalhar o processo de Deus aqui. O que Jesus fez? Na frente de tudo aí, ó. Aparta-te de mim, Satanás. Você acha que Jesus quis se importar quem estava sendo ali a pessoa? Não. Porque quando se trata das coisas espirituais, amados, a verdade é que liberta. Nós estamos muito... Pode colocar no Vibracal, por favor. Nós estamos muito acostumados ao quê? A não aceitar a correção, a disciplina e a exortação. Exorta alguém para você ver. Amados, eu quero dizer algo terrível. Hoje, para você dar uma bronca no irmão, você tem que chamar ele de canto, senão ele vai ficar magoado. Ele vai ficar triste. Porque a carne não aguenta. Ainda não é maduro. Vai chegar um tempo, amados, que não suportarão a sã doutrina e vão abandonar. Hoje, amados, hoje você tem que ser repreendido de uma forma muito... Vamos criar um clima, uma atmosfera, preparar uma reunião um dia para falar, olha, para de fazer isso. Imaturos vão perder a salvação. Sabe como que era tratado os filhos desobedientes antigamente? Vou falar para vocês. Pegavam as crianças desobedientes. Crianças desobedientes. Pegavam para queimar viva na frente dos pais. Fruto da desobediência e justiça e juízo contra a mentira, ou contra o pecado. Isso não muda nada, amados, porque futuramente isso vai acontecer. Nós temos que ser maduros a partir de hoje. E quem que te conduz a essa maturidade? Andar nos mesmos passos que Jesus. Jesus falava aos judeus, também é um exemplo. Vós tendes por pai o diabo. E querer satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, me permita essa tradução aqui, Eva. Jesus chegou no meio do povo e veio falar, amados, boa noite, shalom, quero falar com vocês hoje. Olha, vamos começar por aqui. Jesus olha, ó seus filhos do diabo. Seus bandos de filho do diabo.
Este homem foi verdadeiro. E a gente não quer ser assim, amados. Ele falou a mesma frase. Seus filhos do diabo. Jesus, amados, ele era muito reto. Ele era muito verdadeiro. Mas sabe por que ele era verdadeiro? Porque quando ele falava uma palavra, trazia maturidade naqueles que estavam ouvindo. Tirava de nós toda aquela criancice. Lembra do versículo anterior? Deixem de ser crianças. A gente acostumou, amados, um evangelho de plástico. Vamos reconhecer isso hoje. Esse evangelho de plástico, se não falou aquilo que você quer ouvir, ai, tá muito dolorido. Amados, lá no céu só vão entrar os perfeitos. Em outras palavras, os maduros. Jesus foi quem mais falou do inferno. Ah, puxa, pastor, quando eu achei que ia terminar, tem mais um pouco. Vamos concluir. Amados, Jesus foi o personagem, o homem que mais falou do inferno na Bíblia. Por que ele falou? Porque ele amava. Olha o que ele diz. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 5:22, próprio Jesus diz, mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão louco, que é raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Se numa pregação fala a palavra inferno, a pessoa tem por hábito dizer, essa mensagem foi muito pesada. Amados, nada mais ruim do que o inferno. Mas por que Jesus disse? Porque ele queria promover a maturidade. Jesus queria destacar na mente daqueles que ouviam, dizendo, parem de brincar. Esse dia vai existir. E para completar, não tenham medo dos que matam o corpo, mas os que podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo aonde? No inferno. Amados, esse é o verdadeiro Jesus. Ele sempre foi muito duro. Jesus sempre foi muito duro, amados. Sempre. Quando Jesus pegava alguém no pecado, Jesus levantava e dizia, vá e não peques mais. Mas eu quero dizer que a porta da graça está aberta. Hoje é o tempo, Moisés, de a gente falar, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero ser maduro. Porque, amados, o dia que a porta da graça fechar, acabou. Não queira ficar aqui, amados. Nós temos que nos unir, Paula, para a gente não ficar nesse lugar. Lucas, nós temos que nos unir para não ficar nesse lugar. Não pense que esse lugar aqui é o lugar dos seus inimigos. Fuja de tudo, nunca desse lugar. Aleluia. Nunca desse lugar. Porque aqui nós estamos nos esforçando com o mesmo propósito. Aleluia. Aqui você não vai ouvir de dinheiro, aqui você não vai falar nada que alimenta teu ego, a tua carne, ninguém vai passar pano pro teu coração. Aqui não vai falar isso, amados. Você não vai ouvir isso. Não vai, amados. Porque o mais importante é o que nós vamos viver futuramente. Olha só, se sua mão, o fizer tropeçar, corte, é melhor contra entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Amados, olha que palavra. Já pensou, você está pecando, aí Jesus chega e fala, ô Claudio, corta o seu braço logo, vai. Melhor você ir mutilado para o céu. Nossa, Jesus mandou cortar meu braço. Amados, nós não estamos ainda maduros, estamos avançando. Diga comigo, eu estou avançando. Vamos concluir. E se seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno. Onde o seu verme não morre, olha só, o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser lançados no inferno. Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Mateus 13, 41 e 42 diz... O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem que falou isso, amados? Jesus. Este homem que nós amamos. Ele foi ou não foi duro? Ele falou ou não falou umas verdades? Diga comigo assim, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amados, estamos para concluir, queremos avançar um pouco mais rápido. Jesus teve uma missão. Qual era a missão de Jesus na terra?
Simples, separar dois grupos. Jesus, pastor José, veio nessa terra para nos livrar de quê? Da ira do Senhor. E ele veio para separar dois grupos, ele deu o nome desses grupos. Eu faço uma pergunta, onde nós fizemos parte agora, fazemos parte? Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E ali, olha só, Jesus está dizendo, e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. 2 grupos aqui. Jesus veio separar esses 2 grupos. Mateus 25:31 diz, quando o Filho do Homem vier a sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Outro exemplo, Jesus lhe contou uma parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Amados, Jesus veio hoje aqui, e ele está aqui para separar 2 grupos. 2 grupos, amados. Hoje, nós temos que reconhecer, Senhor, eu preciso crescer. Eu preciso parar de ser menino. Eu tenho que parar de ser menina. Amados, quando você receber uma exortação, o Senhor chegar junto e falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ama. Porque aquelas pessoas que estão vivendo a sua vida nos prazeres, você olha e fala, mas por que eu estou sofrendo tanta pancada e aquele irmão ali está à vontade no pecado e está dando tudo certo na vida dele? Porque se o amor de Deus estivesse nele, ele estaria sofrendo. Mas não estão, porque não está. Isso é muito sério, amados. Se você está sendo forjado, significa que o amor do Senhor está sobre ti. Está chegando o dia do encontro. Estamos para finalizar. O diante do Senhor, amados. Porque todos devemos comparecer ante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Meu Deus. Repita comigo. Cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Ou bem ou mal. Vamos comparecer diante desse tribunal. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juízo, me dará aquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui está dizendo que nós vamos estar de frente, amados, com aquele grande dia. Mas eu digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Cuidado, amados, o que sai da nossa boca. Cuidado. Podemos ser reprovados pelas palavras que saíram da nossa boca. Pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Eclesiastes está dizendo bem claro que nesse dia, Mateus, tudo que você fez será aqui, tudo que você fez de bom e tudo que você fez de mal. Isso será exposto e nós seremos julgados conforme a verdade. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Maturidade significa ser inteiro, completo por Jesus. Em outras palavras, cheios de Jesus. É necessário que ele cresça e eu diminua. A maturidade é ser completo. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amados, será que estamos entendidos o que é ser maduros? É ser perfeito? Ser perfeito significa ter o pleno conhecimento de Jesus e avançar nessa intimidade. Seguir os mesmos passos de Jesus. Jesus virá buscar uma igreja completamente madura. Amados, hoje foi uma palavra muito dura. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja com toda a sua beleza pura e perfeita. Pura e perfeita. Que o quê? Sem manchas,
ou rugas, ou qualquer outro defeito. Jesus vai vir buscar esta igreja. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a medida. Qual é a medida? Da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá, por todo vento de doutrina e pelas astúcias e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Aleluia. Jesus está vindo buscar uma igreja madura, amados. Aleluia. Eu quero terminar, antes de nós orarmos, eu quero falar rapidamente o que estamos fazendo aqui hoje. Nós recebemos um comando do Senhor para que nós nos dessemos o máximo de nós, para trazer o máximo de pessoas possível para ouvir uma verdade. Amados, a nossa missão nessa terra, ela é buscar essa maturidade e alcançarmos, trazer as pessoas para que elas possam ouvir o verdadeiro evangelho. Nós temos uma missão muito séria aqui nesse lugar. E essa missão, amados, é poder falar assim, vamos para o céu juntos. E isso vai custar caro. Isso tem um preço, amados. Isso tem um preço. Mas eu quero dizer que você vir aqui, amados, você vai estar se enchendo, mas o mais importante é quem é você lá na tua casa. Quem é você lá no teu trabalho. Isso diz tudo. Se nós ouvíssemos a palavra de Deus 24 horas, Lilian, 24 horas. Se nós não formos maduros, amados, ficaremos. Observa que a palavra de Deus, ela nos tira daquele lugar que nós estávamos e nos transporta para outro lugar. E hoje o que nós ouvimos aqui é uma ministração que nos leva para uma maturidade. E eu sei, amados, que cada um de nós, se já não estamos vivendo isso, Gabriela, podemos passar ali na frente algum tipo de provação. Mas entenda uma coisa, o Senhor está te forjando e te preparando para este grande dia. Não vamos pensar, Eduardo, que vai demorar a volta de Jesus. Tudo que precisava acontecer para Jesus voltar, já aconteceu. Tudo, amados. Não precisa mais nada acontecer. A única coisa que falta, já pensou, eu estou falando aqui e pum, acabou. Aí as pessoas vão correr para todas as igrejas. As igrejas ficarão abarrotadas. As pessoas começarão a ligar para os seus pastores, para os pastores que conhecem. Elas vão começar a correr, a palavra de Deus diz que elas correrão como cegos lá fora. O que é um cego lá fora? Um cego anda assim. As pessoas vão correr. O que aconteceu? Foi um arrebatamento mesmo? Liga lá para o pastor, vê se foi verdade, vê se foi um arrebatamento. Vê se foi um arrebatamento, por favor. E elas vão correr para as igrejas, e elas vão correr para os seus banheiros, para os seus quartos, puxando o cabelo. Senhor, eu não queria, Pai. E vai vir à memória nitidamente todas as palavras que foram ditas neste lugar. Nitidamente. Nitidamente, amados. Nitidamente, Eva. Nitidamente. Então, que você possa gastar, que eu posso gastar todas as minhas energias hoje, amados, para estar preparado para esse grande dia. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa missão. Eu gostaria de fazer uma oração, se você pudesse fechar os seus olhos. Senhor, reconhecemos que nós não somos nada. Reconhecemos, Pai, que nós precisamos mudar muito, Senhor. Mas o Senhor trouxe a cada um aqui, foi o Senhor quem chamou, porque é o Senhor quem vai ajudar. É o Senhor que vai tomar nas mãos, é o Senhor que vai limpar, purificar, é o Senhor que vai transformar. Se o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, é porque o Senhor está nos preparando para algo muito maior. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, porque se não fosse a Tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos pelos nossos próprios pecados. E nessa noite o Senhor falou de uma forma tão direta conosco, de uma forma tão reta. A sua verdade, Senhor, nos chacoalhou. A sua verdade, Senhor, nos constrangiu. A tua verdade, Senhor, nos separou da mentira.
A tua verdade nos colocou claro e cônscio, Senhor, consciente do que estamos vivendo. Hoje, Senhor, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida dos meus irmãos diante de Ti. E eu peço, Pai, que nesta noite o Senhor possa passar por este lugar, tocando em cada um agora, Senhor. Toca, Senhor Jesus, em cada um neste momento. Que a Tua graça possa vir tocando em cada um. Todos aqui, Senhor, sejam tocados, sejam transformados. Pai, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, trazendo a libertação, trazendo a cura, trazendo a restauração, mudando a forma de pensar. Senhor, venha trocar esse coração carnal, esse coração, meu Pai, mundano, esse coração pecaminoso, que o Senhor possa trocar os nossos corações agora. Senhor, assim como Davi disse, ele não dizia somente, Senhor, me arrependo, mas ele dizia, troca o meu coração, Senhor, que o Senhor possa trocar agora o nosso coração. Amados, de olhos fechados, o Espírito Santo agora ele vai começar a transformar cada um de nós, restaurando, tirando toda a dor, tirando toda a mentira, tirando todo o vício, tirando toda a carnalidade. O Espírito Santo ele está passando agora, fazendo uma grande operação no nosso coração. Que o Espírito Santo manifeste agora sobre cada um de nós. Senhor Jesus, transforma, Senhor, transforma. Diga assim comigo de olhos fechados, diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra. Foi muito dura, mas eu precisava ouvir. Eu preciso reconhecer hoje quem realmente eu sou. Eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas. Eu me arrependo pela minha imaturidade, porque eu ainda era criança em minhas atitudes. Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Senhor Jesus, transforma a minha vida. Eu quero, a partir de agora, ser transformado por Ti. Eu Te recebo como meu Senhor, meu Salvador, meu médico. Estabeleça em mim a Tua santidade e a Tua justiça. E eu declaro, eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Muito poderoso. Amados, por alguns momentos, eu quero dizer que hoje Jesus transformou muitos de nós. Estamos aqui cheios da convicção. Eu quero dizer que Jesus está vindo buscar uma igreja madura e nós estamos nos preparando para isso. É muito poderoso tudo que Deus está fazendo. Se fosse para nós aqui enumerar os testemunhos que Deus tem feito, a gente está muito feliz por essa caminhada. E eu quero, a gente vai ter um momento agora de jantar, queremos conhecer você. Temos um jantar agora, mas antes de nós chamarmos aqui, colocar a bancada, eu quero dar um testemunho para vocês rapidamente. Esses dias nós temos na célula, Liliane, falado muito sobre uma missão. E essa missão é que nasça no nosso coração esse desejo de ganhar almas para Jesus. E nós queremos dedicar todo o nosso esforço, todas as nossas energias para este objetivo. Porque sabemos que o tempo acabou. Amados, nós não vamos fazer mais nada a não ser pensar nisso. Porque se você alcançar uma alminha que sequer, por um convite, por uma palavra, diante do Senhor, você vai apresentar essa atitude. Então a gente está aqui encorajando a todos. Convide. Se for para fazer uma visita, a gente está fazendo célula agora até presencial em outros lugares. A gente está fazendo célula na quinta-feira na Suzana e outra quinta a gente está escolhendo uma casa para ir fazer a célula. E nós estamos começando a ver como o Senhor está nos preparando para isso. Mas Deus nos deu não vou dizer uma visão, mas encheu o nosso coração. Que em poucos dias, vai acontecer o maior avivamento da nação brasileira.
Nós estamos nos preparando para o dia 1º agora. O dia 1º agora, todo o Brasil e todas as igrejas do Brasil vão se reunir num só propósito: nos arrependemos pelos nossos pecados e nos arrependemos pelos pecados da nação brasileira. O arcebispo Rafael viajou por todo o Brasil, indo em vários congressos, convocando toda a igreja para se arrepender, e isso é uma missão que nós temos. Eu quero encorajar você. Dia 1º agora, às 18 horas. Estaremos aonde você estiver, mas se você puder vir para cá, nós estaremos juntos até o término da célula, porque vai cair numa quarta-feira, dia 1º, estaremos aqui e vamos começar a célula aqui, vamos estar nesse propósito. Qual é o objetivo desse evento, Ledite? Quando Deus pediu para Jonas proclamar o arrependimento à nação de Nínive, Jonas não obedeceu no primeiro momento, mas no segundo momento ele obedeceu e ele proclamou dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Eu quero dizer que isso está na Bíblia, que a nação toda foi salva por causa do clamor do arrependimento. Aleluia. E se você quer fazer algo mais forte agora, porque você não aguenta os seus pecados, eu quero lhe convidar, faça um jejum também, porque nós estaremos de jejum. Queremos jejuar, porque imagina se todos nós aqui nos arrepender dos nossos pecados. A tua casa vai ser alcançada. O que separa nós e Deus? O nosso pecado, amados. Porque Deus ainda não entrou na nossa casa por causa do nosso pecado. Ah, mas a minha tia, a minha mãe, não, é por causa do teu pecado. Entende? Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver contigo. Então, esse dia 1º que nós vamos estar fazendo esse evento, amados, todo o Brasil vai estar conectado nas suas igrejas, a Quadrangular, a Renascer, a Assembleia de Deus, outras denominações, algumas igrejas judia também, eu não sei um outro nome para isso, mas estarão juntos nesse mesmo propósito. Então eu quero chamar você, quero convocar você, nesse dia 1º, vamos nos arrepender pelos nossos pecados. Vamos colocar aqui uma sequência de lista de pecados, primeiro os nossos pecados pessoais, e depois nós vamos apresentar em arrependimento, Mateus, os pecados dessa nação. Porque eu vou falar uma coisa, com muita vergonha eu posso dizer isso. Os pastores dessa nação estragaram os filhos de Deus. E eu me coloco nesse pacote, amados. Humildemente falando. E eu vou me arrepender porque um dia eu fui pastor da apostasia. Eu fui pastor da apostasia. E eu pregava mentira. E eu preciso me arrepender por mim e pelos amados pastores. Deus ama a todos. Mas Deus vai estar vendo claramente, nesse dia, quem verdadeiramente está se posicionando. Observa que dia 1º em diante vai ser diferente. Começou hoje, mas no dia 1º em diante vai ser diferente. Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Shalom. Muito obrigado. Shalom.